um autor português que foi uma agradável surpresa. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar de Contos daqui e dali, do José Martinho Gaspar. Primeiro de tudo, eu quero agradecer muito ao José Martinho Gaspar o facto de me ter cedido este livro. Muito obrigado, foi muito gentil da sua parte. E a verdade é que eu não sou muito uma mulher de contos e não sou muito uma mulher de histórias pequenas. Eu sou mais uma mulher do romance. Para mim, um livro é um romance. Pronto. Não vale a pena ter ilusões, é assim, vale o que vale. De qualquer forma, este livro do José é um livro bastante interessante e é um livro que acaba por ser um livro onde o José reflete sobre a vida de cada um de nós. Quando eu abri o envelope onde vinha este livro, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a capa. Porque contos daqui e dali e depois temos um automóvel, uma série de pessoas e temos esta brincadeira da capa que eu vos vou mostrar, ok? Que acaba por ser muito simbólica e depois temos uma capa cor de laranja uma contracapa, não é uma contracapa, mas é a parte de dentro da capa cor de laranja que também acaba por dar a dimensão que o José quis pôr na sua capa. Eu acho que a sua capa é exatamente aquilo que nós fazemos, ou seja, é olharmos para a vida dos outros em vez de, se calhar, com mais atenção do que, se calhar, olharmos para a nossa. Porque, na realidade, depois quando abrimos o livro, isto são pequenas histórias do dia-a-dia. Pequenas histórias do dia-a-dia que poderiam ter acontecido a todos nós e que poderiam ter sido vividas por qualquer um de nós. São 50 histórias diferentes, eu não sei se lhes hei de chamar contos, porque há histórias que são muito pequenas, eu não sei se tem a dimensão para poder ser chamado, mas são histórias diferentes, histórias sobre a vida, histórias sobre os sonhos, histórias sobre a criação, histórias onde podemos chorar, onde podemos sorrir, onde podemos rir, mas o mais importante é que em todas elas poderemos refletir e poderemos refletir sobre nós mesmos, ou seja, aqui as histórias daqui e dali servem apenas para nós questionarmos a nós mesmos, acho eu. Ou pelo menos eu assim as interpretei e assim achei quando cheguei ao final das 50 histórias, que, confesso, fui lendo ao longo dos dias, não foi um livro que tenha lido de seguida, até porque às 2x3 eu comecei a perceber que por cada história do José que eu lia eu tinha que refletir sobre aquilo que ele me quereria dizer, nomeadamente sobre aquilo que estava explícito no conto e sobre aquilo que estava às vezes implícito nas entrelinhas, que é algo que eu gosto muito, que é perceber o que é que o autor me quer transmitir, não escrevendo, mas insinuando, pondo as personagens a falar, fazendo outro tipo de construção narrativa. Eu não vos posso dizer sobre o que é que o livro fala, porque, sendo contos, há uma pluralidade de assuntos, mas posso-vos dizer que, obviamente, fala sobre aquilo que o escritor quer que nós saibamos, ou, pelo menos, sobre aquilo que o escritor quer que nós analisemos. Ou seja, à partida nos contos, e nomeadamente quando são assim histórias ainda mais pequenas do que contos, aquilo que nos aparece são referências da realidade que o autor quer que nós que o autor nos quer transmitir e que quer que nós refletamos sobre aquele assunto especificamente. E isso acaba por ser aquilo que eu acho que é a essência deste livro. Para além disso, o livro começa com uma frase do João Tordo, que eu achei muito interessante, do Manual de Sobrevivência de um Escritor, que diz que se queres ser escritor tens que aceitar esta profunda contradição. Por um lado és um fingidor, por outro lado, fingindo, tentas chegar à verdade. Sendo ao mesmo tempo um ficcionista e um cidadão, tanto quanto tens o direito, e também o dever de não fingir, de ter os dois pés bem assentes na terra e de chegar a casa à hora do jantar, em vez de no domingo seguinte. E depois tem uma frase do Pablo Picasso que diz: quando eu tinha 15 anos sabia desenhar como Rafael, mas precisei de uma vida inteira para aprender a desenhar como as crianças. E é muito interessante logo esta associação entre as crianças e o fingidor, porque no fundo as crianças são
porque na realidade a infância é um momento privilegiado para a brincadeira, para o jogo. E a verdade seja dita, e como alguém dizia no outro dia que eu ouvi num congresso, nós somos das poucas línguas que têm a palavra brincar. Porque a palavra brincar nas outras línguas é a palavra jogar. Play no inglês, jeu no francês. Portanto, esta ideia do brincar é também muito portuguesa. Esta ideia do brincar como uma criança acaba refletido nas ilustrações que nos aparecem ao longo do livro. Eu espero que vocês consigam ver as ilustrações que nos são apresentadas ao longo do livro. E onde, na realidade, acabam por ter um elemento temporal. Estes contos são contos muito diferentes e permitam-me que eu vos leia um que eu gosto particularmente, que se chama Virtudes da Gripe. E diz assim: Joaquim gostava de se sentir autossuficiente, de mostrar ao mundo que se bastava a si próprio, que não precisava dos outros. Educado por uma mãe enganada e desiludida, habituou-se a crer que, em última instância, a solução para os seus problemas estaria em si próprio. E a progenitora acrescentou argumentos para que Joaquim se encarasse como solução para o enigma que era a sua vida, quando, tinha ele 13 anos, o deixou só entre os poucos cuidados de uma tia desprendida e um parque subsídio com que o Estado brincava à caridadezinha. Feitos os 16 anos, pôs-se a trabalhar muito mais e mais, enquanto continuava a estudar. Aos 30 era milionário. Comprava tudo aquilo que lhe dava na real gana. Mansões grandiosas, iguarias saborosas, roupas elegantes, viagens fascinantes e mulheres por alguns instantes. Tanto e tantos anos focado em si próprio, sempre a correr atrás do tempo, não lhe deram oportunidade para mais nada, nem mesmo para estar doente. Aos 35, percebeu que podia desacelerar e assim que baixou as defesas, foi apanhado por uma gripe daquelas. Ainda resistiu, mas as dores no corpo e a febre estavam-no a deixar de rastros. Decidiu tocar à campainha da vizinha do lado para lhe pedir uma aspirina. Enquanto ela o convidava para tomar um chá, Joaquim reparou nos olhos bonitos dela, que afinal se chamava Rita, soube-o então, e também no seu sorriso simpático. Era estranho, mas a gripe estava a fazê-lo sentir-se muito bem. Como veem, é um livro fabuloso, cheio de segundos sentidos, cheio daquilo que o José não diz, mas insinua, e portanto, e que nos deixa a nós depois, às vezes, como neste caso, a liberdade de imaginar a sequência da vida deste rapaz, que se fez, mas que se calhar se fez sozinho, se fez de uma maneira que não seria propriamente a melhor. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre contos daqui e dali do José Martinho Gaspar. Mais uma vez, muito obrigada pela assistência do livro, gostei muito, mesmo muito, aconselho, procurem-no, é da Origami Livros, portanto procurem-no por aí nas livrarias e vale muito a pena ser lido, principalmente para quem gosta de contos e para quem não gosta, acreditem, também não é o meu estilo favorito, mas estes vale muito a pena serem lidos. Digam se já leram, digam se estão a cansar de ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo!